esportiva, né? Depois, como ocorre aí a integração entre sono e esporte, até porque essa integração ela é extremamente dinâmica, hoje não dá mais para a gente falar que são situações diferentes, que sono e esporte são separados, não, eles se integram, né? Eles realmente se mesclam aí. Um outro assunto eu quero falar sobre as morbidades, tanto em pacientes portadores de síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono e sedentarismo. Então, a gente vai perceber que muitas morbidades são semelhantes para esses dois tipos de pacientes, ou pacientes sedentários ou pacientes com SALS, né? Fazer também uma relação entre o cérebro e o esporte, o que ocorre no cérebro durante a prática esportiva, falar um pouquinho da mesma relação, só que o cérebro e o sono, o que ocorre com o cérebro durante o sono. É lógico que a intenção nossa aqui não é abordar todos os assuntos, mas uma parte aí que a gente vem trabalhando bastante em relação às atividades no cérebro aí, referentes tanto ao sono como ao esporte. O outro assunto é o Alzheimer, eu quero entrar um pouquinho no Alzheimer, e a gente vai ver que tem tudo a ver, tanto com distúrbios do sono, como a área de atividades físicas, né? E, por fim, qual que é a relação atividade física ou esporte e pacientes com síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono? Então, vamos lá, o desafio vai ser tentar falar sobre todos esses temas aí, né, para a gente poder estar deslanchando um pouquinho sobre eles aí. Então, vamos lá. A primeira frase que eu tenho aqui, que ela é muito importante, realmente, é que a qualidade do sono, ela é tão importante para o atleta quanto um adequado condicionamento psicomotor e alimentar. Então, hoje, não dá mais para falar em esporte de alto rendimento somente pelo aspecto de condicionamento físico ou psicomotor, né? Nós temos que falar em condicionamento físico, psicomotor, social e principalmente na qualidade do sono desses atletas aí. Então, nós sabemos hoje que é um fator preponderante aí para que o atleta ele consiga desenvolver aí toda a sua capacidade esportiva e de performance, quando ele tem aí uma atividade de sono adequada, uma qualidade de sono adequada. E logo de início aí já vamos deixar bem claro, eu estou falando aqui de atletas de alta performance, mas vamos colocar também o atleta amador e vamos nos colocar aí como qualquer um desses atletas aí. Então, afinal de contas, né, a qualidade do sono e a atividade física, ela não diz respeito somente ao atleta de alta performance, mas não, ele diz respeito a qualquer um de nós. Então, tudo que for falado aqui nessa palestra, é lógico que partem de trabalhos com atletas de alta performance, mas, sem dúvida alguma, ela serve para qualquer um de nós aqui. Ela respeita toda a fisiologia humana que nós temos. Então, vamos lá, né? O primeiro ponto aí é a relação entre o sono e a performance esportiva. Então, hoje nós temos aí grandes clubes, né, da Europa, do Brasil, Palmeiras, por exemplo, um excelente clube, né? E que nesses grandes clubes, o que nós temos aí? Também equipes olímpicas americanas, todas elas passam por exames semestrais de avaliação da qualidade do sono desses atletas. Então, a gente pega aí, às vezes, um Barcelona, um Real Madrid, ou uma equipe olímpica dos Estados Unidos, a cada 6 meses ou um ano, eles fazem polissonografia dos seus atletas. Tamanha a importância e o impacto da qualidade do sono na performance do atleta. Então, aí tem um vídeo pequeno, né, um recorte de um vídeo da Globo, só para vocês terem uma noção do impacto do sono na performance do atleta. Fagnani, assim que eu rodar, você me dá um alô, fala se está rodando, né? Se está saindo som, se a imagem está correndo aí, tá bom? Dá para assistir, Luiz. Ele está um pouco lento, mas tá, pode deixar rodar. Só aproveitar e dar um recadinho, queridos. Eu acho que o chat está desabilitado, tá? Realmente eu não consigo habilitá-lo. Então, as perguntas a gente vai fazer no final ao vivo para o Luiz.
Luiz, nós estamos sem seu som. Ah, tá sem o som? Está sem o Então, som. então tá bom, eu vou comentar o vídeo, mas já está acabando. Mas aí ele mostra a relação, né, da quantidade de horas que alguns atletas aí, o Federer, né, e outros atletas, eles têm para o seu desempenho de atividade, né? Então, aquele atleta que tem uma qualidade de sono mais adequada, ele tem um índice de acerto maior no tênis, de arremesso do basquete e assim por diante. Essa última imagem que está congelada aí é um atleta, né? Ele mostra que quando ele deixa de fazer a atividade física dele, por questão de uma semana, ele perde em cerca de 38% do que ele havia ganho de carga muscular, né, durante um bom tempo de treino. Tamanho aí o impacto do sono sobre a performance do atleta. Então, hoje, o investimento das equipes em relação ao sono dos atletas, ele é cada vez maior aí. E nesse slide aí, né, a gente vê que existe aí uma integração entre sono e esporte, que ela é muito dinâmica. Então, hoje, nós não podemos falar e dissociar que sono é uma coisa, esporte é outra. Eles acontecem, né, em momentos diferentes, mas toda a reação bioquímica, fisiológica, elas se intercalam. Então, tudo aquilo que ocorre no sono, durante o sono, ele vai impactar na atividade física e o inverso também. Tudo que se faz de atividade física ou esporte, ele vai impactar no sono. Então, eu vou começar a falar algumas correlações que ocorrem aí entre o sono e o esporte. Uma delas é a produção de serotonina, que a gente tem mais intensificada durante a atividade física. E quando eu falo atividade física, é uma atividade física com mais intensidade e com rotina, ok? Então, a gente tem um estímulo maior na produção de serotonina, que vai ser importante aonde? Na formação da melatonina. Sendo que a melatonina, hoje nós sabemos que é aquele hormônio que ele dispara o processo do sono, né? É aquele hormônio que começa a ter uma produção maior no início da noite, que vai favorecer o sono. Ou seja, a gente já vai vendo aí que uma pessoa que faz uma atividade física de força, intensidade, com rotina, ela tem uma melhora na produção da melatonina, por conta da produção da própria serotonina, que ele faz durante sua atividade física. Outro aspecto interessante, né, a relação entre sono e o esporte, é que nós temos aquela curva que é bem conhecida já, onde a gente tem a presença do cortisol como se fosse o hormônio do dia e a melatonina como se fosse o hormônio da noite, né? E que essa oscilação entre a porcentagem de um para outra, elas são inversas, né? Então, quanto maior a porcentagem de cortisol, menor a porcentagem de melatonina e assim por diante. Então, o que nós vamos ter aí? Que durante o dia, nós temos um alto grau de cortisol, e esse cortisol ele vai ser consumido durante o dia, para que à noite a gente tenha o quê? Uma expressão maior da melatonina, e aí a gente chega, né, ao estímulo do sono, através da melatonina. E qual que é a característica do esporte? Durante a atividade física, nós consumimos mais o cortisol. Então, nós preparamos melhor o nosso organismo para uma produção maior de melatonina no período da noite. Então, a gente vai vendo aí essas correlações que são altamente positivas, né, em relação ao esporte e ao sono. Outra característica importante é que, para que a gente tenha aí um sono de qualidade, nós precisamos de conforto, né, temperatura, escuridão, né, ausência de dor, e a indução e a manutenção do sono, por conta desse conforto também. E durante a atividade física, nós vamos ter o quê? Um estímulo maior de endorfina, de produção de endorfina e noradrenalina. E tanto esse hormônio, esses dois hormônios, como uma série de outros que estão aí no quadro, eles vão favorecer justamente o quê? O nosso sono, a qualidade do sono. Então, a gente vai vendo aí como é legal, né? Como esse impacto ele é positivo para aquele que faz uma atividade física. Realmente, a atividade física com intensidade, com rotina, com método, ele prepara, né, a pessoa para um sono mais adequado. Então, nesse gráfico aí, a gente tem alguns
neurotransmissores, que eles são mais produzidos, e a relação com os hábitos e os efeitos que eles provocam. Então, a gente tem lá, por último, né, a endorfina, no caso aí, para o namoro, né, e a felicidade, a GABA, ocitocina, a noradrenalina, a melatonina, a serotonina, a dopamina, e aí os efeitos que a gente pode encontrar. Então, a correlação entre sono e atividade física ela é altamente positiva. Uma característica que a gente vai encontrar nos atletas são lesões musculares constantes. Então, esse rompimento de fibras musculares, ele ocorre o tempo todo, né? Principalmente nesses atletas de alto rendimento. Então, à medida que ele vai fazendo atividade, tanto de treino como de jogos, de competições, ele vai tendo constantemente essas lesões musculares. E o que nós temos para que ocorram essas lesões musculares de uma maneira que o atleta ele consiga treinar e jogar no dia seguinte? Nós temos aí a produção do GH, que favorece muito, né, através da síntese de proteínas, que ocorra a cicatrização dessas lesões musculares. E quando que nós temos um estímulo dessa produção de GH? No sono mais profundo, no sono S3. Então, se nós tivermos aí um atleta, né, de alta performance, que ele vai tendo naturalmente as lesões musculares durante seus treinos e jogos, e se ele não tem uma boa produção de GH no sono S3, o que vai ocorrer com esse atleta? Ele vai ter mais lesões musculares e também mais dificuldade de reparação dessas lesões. Então, é muito comum, quando a gente pega um atleta de alta performance, e ele está lá se machucando muito, né? Ele está tendo muita lesão muscular, dificuldade de cicatrização dessas lesões, procura para ver se ele não tem problema de postura, se ele está com algum distúrbio do sono, não está tendo uma produção adequada de GH, né? Então, a gente vê mais uma relação super importante entre o sono e a atividade física aí. Sistema imunológico, né? Então, muito diferente do que a grande maioria das pessoas pensam, né? E as pessoas acham que os atletas de alta performance, eles têm aí uma saúde de aço. E muito pelo contrário, eles estão sempre no limite da saúde. Eles estão sempre no limite do estresse físico e emocional. Então, o corpo físico, né, o corpo e a área emocional dos atletas, principalmente os profissionais, ele está sempre no seu limite aí, para sofrer tanto um estresse na área psicológica como nessa área fisiológica. E por quê? Como ele é muito exigido, o organismo, ele está constantemente tendo as glândulas suprarrenais ativadas, e ele vai despejando cortisol no próprio organismo. Esse cortisol, ele vai alterar a qualidade da resposta imunológica. E esse atleta, se ele não se recuperar dessa produção maior de cortisol, ele vai ser alguém que vai estar constantemente apresentando gripes, sinusites, né? E todo tipo de infecções aí que ele pode ter de ocorrência e inflamações também. E quando que nós vamos ter aí uma modulação do sistema imunológico desse atleta? É justamente naquela faixa de sono 3, de sono de ondas mais profundas. Então, ao mesmo tempo que o atleta ele tem aí um sistema imunológico mais estressado fisicamente e também emocionalmente, ele tem condições de ter uma modulação desse sistema imunológico quando? Através de um sono profundo. Então, aquele atleta, né, e quando, relembrando aí, não só o atleta profissional, aquele amador, mas nós também, quando nós estamos aí com déficit de sono profundo, nós temos aí também um déficit em relação ao nosso sistema imunológico. E tá aí, né, a gente estava batendo papo um pouquinho antes da gente começar, né, a preocupação que o Walter colocou aí, né, de um sono profundo para uma ação melhor da vacinação, aí no caso do Covid. Justamente o conceito é esse daí. Se a gente não tem um sono profundo adequado, a gente tem aí o estresse no sistema imunológico. Né? Esse nosso sistema imunológico ele não vai responder de uma maneira favorável aí.
Outro ponto, né, que eu interliguei aqui, é a necessidade dos atletas aí da força muscular, da explosão, a disposição e a regularidade. Então, você imagina aí se a gente tem atletas aí que não tem uma dessas 4 características aí, né? Então, realmente, ele vai estar perdendo dentro da própria proposta dele. E quem que é um dos grandes responsáveis para que a gente tenha essas 4 características? É a ação da testosterona, que também nós temos aí já, né, tanto o conhecimento como a comprovação, de que nós temos uma maior produção, estímulo de produção, após entrar no sono S3 também profundo, ok? Então, a gente vai vendo aí como que se interliga a relação sono com a relação de atividade física. Outra coisa, disciplina tática e inteligência espacial que o atleta precisa ter. Então, imagina aí, né, que a gente tá num jogo de futebol e nós temos aí um centroavante e antes do jogo ele já havia combinado com o treinador que o lateral esquerdo do time dele, quando ele chegasse em uma determinada posição, ele ia cruzar a bola no canto da grande área e o centroavante tinha que estar esperando lá para cabecear contra o gol. Então, é uma jogada ensaiada, né, para que o time possa aí ser mais ofensivo. E aí chega no momento do jogo, o lateral direito ele se posiciona bem naquela região em que havia sido combinado que ele faria o cruzamento, ele faz o cruzamento e o centroavante ele não avança até a posição que ele deveria, né, ter avançado. E tudo por quê? Porque ele não percebeu, ele não fez cognição quando o próprio lateral direito chegou naquela posição, né? E o centroavante, ele simplesmente não se tocou que o lateral ia fazer o cruzamento, né? Então, ele não teve aí uma cognição da própria jogada. E, por vezes, ele também não lembra, ele tem déficit, ele pode ter déficit de memória do que falou o técnico, tá? Isso daí pode parecer que é alguma coisa em comum, não, mas ela é muito comum. E a gente sabe aí que deficiência, tanto no sono 3 como no sono REM, ele vai proporcionar para a pessoa, para o atleta aí, um déficit tanto de memória como de cognição. Eu tenho um caso interessante, era um rapaz, lutador promissor, né, de kickboxing, aliás, e ele era extremamente, assim, rápido, forte, treinava bem empenhado, e quando ele ia para a luta, ele sempre acabava perdendo na parte tática da luta, ele acabava não respeitando o que o técnico pedia para ele fazer. E o próprio técnico me procurou, né? E a gente foi conversar, e o técnico falava que não se conformava, falava, puxa, mas o rapaz é muito bom, o rapaz treina muito, o cara é forte, é rápido, é super esforçado, e parece que ele esquece as coisas que eu falo para ele, né? E quando a gente foi abordá-lo, através do exame e diagnóstico, né, e entrevista com ele tinha um déficit de sono. O que ele fazia? Ele acabava varando a noite dele jogando videogame. Era jovem, né? E a partir do ponto em que ele começou a ter uma disciplina em relação ao uso de videogame noturno, né? Começou a ter uma higiene do sono mais adequada, ele mudou, alterou completamente a forma de lutar e assim por diante. Então a gente vê a relação, né? Déficit de memória e cognição, né, por ausência ou limitação de sono S3 e sono REM, com ausência de cognição e memória do atleta durante a atividade física aí. Outro aspecto interessante que eu trouxe aí é a necessidade do equilíbrio emocional, né? A imagem já diz tudo. O que acontece? Então, hoje a gente vê aí grandes atletas com uma capacidade, habilidade, com um futuro, né? E tanto a parte comportamental dele pode ser uma parte que não favorece muito, uma pessoa que desequilibra fácil, mas a gente também já sabe hoje que aquele que tem deficiência no sono REM, ele pode ter aí um desequilíbrio nessa área emocional.
ele pode não estar promovendo o que a gente chama de homeostasia emocional, que ocorre preponderantemente durante o sono REM, durante os sonhos. Então, a gente também já sabe aí que quem não adentra, né, de uma maneira mais consistente no sono REM, ele vai ter aí mais alterações de humor, ele vai ter oscilações de humor, e muitas vezes esses atletas aí que eles podem estar aí apresentando rompantes emocionais durante suas atividades, eles podem ser um desses portadores de déficit no sono REM. Ok? Então, a gente vai vendo como é interessante, como está interligado sono e atividade física aí. Outro aspecto importante para o atleta é o controle do peso. Né? Então, aí é um atleta de futebol americano, a gente vê o tamanho dele, e depois, né, já com condicionamento físico, e ele apresentava um desequilíbrio durante o sono. E esse desequilíbrio durante o sono, ele aparecia onde? No desequilíbrio leptina e grelina, que faz o controle do peso do atleta aí. Então, também aquele que não tem um sono adequado, ele também vai ter aí uma briga ingrata do próprio controle do seu peso, ok? E o consumo energético. Por que essa situação aí? Para a gente poder adentrar num sono, né, principalmente um sono de qualidade, a gente vai ter aí inicialmente quedas de temperatura e da frequência cardíaca, para favorecer o nosso sono, principalmente o sono mais profundo. E o que uma atividade física faz? Ela vai ter um consumo maior energético enquanto a gente está fazendo essa atividade física. E aí, quando a gente for entrar no processo do sono à noite, esse consumo energético, ele vai favorecer justamente a queda de temperatura e da frequência cardíaca. Ok? Então, olha quanta coisa importante que a gente tem em que uma ação favorece a outra aí. Cansaço e rotina, né? Quem faz atividade física aí com rotina e com um pouco mais de força, percebe que ele acaba tendo um cansaço maior à noite e ele acaba tendo um sincronismo maior do seu sono. Ele acaba dormindo em horas mais ou menos semelhantes todo dia. Então, uma atividade física regular, com uma determinada intensidade, ela acaba favorecendo que o indivíduo ele durma em horários semelhantes. E a gente sabe aí a importância que é desse sincronismo, da gente ter um horário habitual para sono e também um sono contínuo. Então, a atividade física, ela realmente ela se encaixa muito bem naquelas orientações que nós passamos de higiene de sono para os nossos pacientes aí. Outro ponto extremamente importante, e eu coloquei aí, no caso, o esporte aquático, né, que ele é considerado, o esporte aquático é considerado o esporte que mais favorece o fortalecimento das vias aéreas superiores aí, né, por uma questão óbvia, tem que se interromper a respiração, fazer apneia e vira, né, então realmente a gente tem um estímulo, tanto para o fortalecimento das vias aéreas superiores, como um estímulo para a musculatura pulmonar ao redor do pulmão. Então, atividades físicas aquáticas, elas vão favorecer muito a permeabilidade das vias aéreas, ok? E a gente está falando aqui, basicamente, de SAOS, né? Síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono. E quanto mais eu tiver estímulos de permeabilidade das vias aéreas, melhor vai ser o quê? A nossa situação em relação às SAOS. Mais difícil é essa SAOS, ela se instalar aí. Ok? Então, estímulo a esportes aquáticos, ele é excelente para quem tem aí, né, a apneia, para quem tem ronco, e principalmente foco nas crianças, né? E a gente sabe hoje que o estímulo para o crescimento adequado de maxila, de mandíbula, das estruturas faciais, o quanto é importante para prevenir a apneia e o ronco no futuro adulto aí. E algo muito interessante que nós temos é que os sintomas que ocorrem no overtraining, que são
os treinos em excesso, quando o atleta entra em fadiga de tanto treino, eles são muito semelhantes com os sintomas apresentados quando a pessoa tem privação de sono, né? Então, nós temos aí esse ponto aí que chama muita atenção. Então, um atleta que está aí passando por sintomas de overtraining, ele apresenta muita similaridade com pessoas que têm privação de sono. Então, essas duas pessoas aí, eles vão ter redução de performance, aumento de risco de doença, redução de resposta ou cognição ao treinamento, dificuldade para julgamento, redução da coordenação, da concentração, irritabilidade, quer dizer, oscilação de humor. Então, nós estamos vendo, é como se a gente estivesse enxergando, né, os nossos atletas, as pessoas e nós mesmos, né, em situações diferentes. Só isso. Mas o quanto estão ligados, né, tanto a atividade física como a qualidade do sono aí. E agora eu vou entrar em mais um outro tópico, que são morbidades comuns, tanto em pacientes que apresentam sedentarismo, como pacientes com síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então, a gente vai ver aí como são semelhantes, quantas coisas nós temos em comum entre essas duas características. Aqui nós temos, né, o desenho do Pickwick, que foi escrito As Aventuras de Pickwick, é um livro de Charles Dickens, publicado em 1836, e o personagem principal dele é o Pickwick, e aí tem aí um retrato falado dele, né, mostrando alguém que possivelmente cochilava quando encostava em algum lugar. Então, aquele tal de sono irresistível. Então, durante muito tempo, essa imagem foi associada aí, né, para explicar um pouquinho de como a pessoa se comporta quando ela apresenta síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono, tá? Então, até um tempo atrás, se associava muito mais, né, com um aspecto de obesidade, né, o pescoço mais largo aí, o pescoço curto também, a característica dessa pessoa estar dormindo, um sono irresistível aí, ok? Então, por isso que eu trouxe a imagem do Pickwick. E o sedentarismo aí, para quem não conhece, é o Hammer, né? Então, é um bom símbolo do sedentarismo aí. Então, nós vamos ver aí as morbidades comuns em pacientes, em pessoas sedentárias e pessoas com SALS aí. Primeira deles, e bem clássica, aí, é a obesidade, né, que é uma morbidade, ela está associada a ambas as situações aí. Nós temos que, em 2027, estima-se que 2,3 bilhões estarão acima do peso, ok? Praticamente aí 1/3 a 1/4 da humanidade vai estar acima do peso, sendo que 700 milhões uma obesidade com IMC acima de 30. Realmente é alarmante, esses dados foram da OMS de 2019. Outra morbidade que está ligada a ambos, ao sedentarismo e à SALS, é a hipertensão. Nós temos aí um número também gigantesco, 1 bilhão no mundo de portadores de hipertensão arterial aí. Diabetes, 422 milhões no mundo. Para a gente ter uma noção de volume, é como se fossem duas populações do Brasil diabéticos, para ter uma noção de intensidade. A gente sabe dos estragos que o diabetes causa aí no corpo humano e também no psicológico e no meio social e nos gastos públicos. E tudo isso daí é associado com o quê? Com o sedentarismo e síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Aqui eu não estou colocando que essas duas situações, elas são os causadores da diabetes, ok? Mas sim a relação que a gente tem entre todas essas situações aí. Depressão, né? Então a gente já sabe que aquele que sofre de SALS, ele tem uma tendência a ter uma oscilação de humor, dentro dessa oscilação de humor, a própria depressão, e que o sedentarismo também tem uma tendência a fazer com que a pessoa tenha aí quadros de depressão. E nós temos um número muito grande, de 300 milhões no mundo, e é uma doença silenciosa, e quem já teve, né, algum tipo de
de situação de depressão, ele mesmo ou algum familiar ou amigo, sabe o quanto é duro, o quanto é difícil lidar com esse tipo de situação aí. Aí nós temos as doenças cardiovasculares, que, né, elas contam com 31% de todas as mortes ocorridas em 2016, num número absurdo de 17 milhões de mortes. Né? Hoje aí está o maior número de causas de mortes, né, que nós temos aí no planeta. Doenças cerebrais degenerativas, então a gente tem uma representação de um cérebro saudável, e num cérebro onde ocorreu degeneração, que é o cérebro com Alzheimer aí. Então, realmente também é um número gigantesco, 44 milhões no mundo, né, sendo 1,2 no próprio Brasil. E a gente também já sabe aí da associação de distúrbios do sono, por causa da hipoxia, né, do déficit de oxigenação cerebral, com as demências. E eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre essa característica Alzheimer aí, para a gente poder estar discutindo um pouco mais. E o déficit de atenção, né? Essa situação, nós já temos hoje uma correlação muito clara entre crianças aí, que eles apresentam um comportamento de déficit de atenção fruto de distúrbios do sono. Então, uma relação muito grande dessas crianças que antes eram tratadas, né, com algum tipo de medicamento, e hoje a gente sabe que existe uma correlação muito clara com o déficit do sono, né, com o distúrbio do sono. E aí também um número muito grande, 4% dos adultos, né, ou seja, 2 milhões no Brasil, né, diagnosticado como déficit de atenção, e 5% das crianças. Pode parecer que não ser um número tão grande, 5%, mas se a gente considerar que é um indivíduo que está começando a se formar, e esses 5%, eles vão ter um impacto grande, porque esse pequeno indivíduo, ele vai ser aquele indivíduo que vai estruturar toda uma sociedade, que vai ter uma vida profissional, uma vida afetiva, e todo esse impacto, ele vai ser levado para o resto da vida desse pequeno indivíduo que virará adulto aí, né? E, por fim, a diminuição da libido e ereção. Então, como nós temos uma redução de hormônios sexuais, há mais carga de estresse e uma ativação constante do sistema parasimpático, nós começamos a ter aí o quê? Uma diminuição da libido. E também, para os homens aí, há um déficit de ereção. E se a gente voltar a relembrar um pouquinho, né, que a gente tem aí uma deficiência na produtividade e na efetividade de produção da testosterona, para quem não tem aí um sono profundo, nós vamos entender que está extremamente ligada a pacientes portadores de SALS. E também aquele que tem a ausência de atividade física, né, que é alguém que ele tem realmente a característica de sedentarismo, ele também favorece uma diminuição da produção hormonal nele. E vamos lá, né? Então, caminhando mais um pouco, eu vou falar aí do resultado de um trabalho de pesquisa em que foi feito, né, uma avaliação num grupo de idosos, eram acima de 65 anos, eles foram submetidos a 24 semanas de treino de força, ok? E qual foi o resultado desse trabalho de pesquisa? É que houve uma melhora de cognição e memória nesse grupo de indivíduos. Então, nós tivemos aí um grupo de indivíduos acima de 65 anos de idade, submetidos a 24 semanas de treino de força, e eles tiveram um relato de melhor cognição e memória. E aí ficou a pergunta para os autores, né? O que acontece? Qual que é a relação cérebro-esporte para que ocorresse esse tipo de resultado, né? Então, esse gráfico que eu vou mostrar agora, ele mostra um resumo de todo esse trabalho de pesquisa publicado em 2014. Então, o que acontece no cérebro durante a atividade física? E a gente foi separado a atividade física em dois momentos aí. A atividade física aguda,
né, em que a pessoa está fazendo efetivamente a atividade física, ou seja, o momento em que ela está fazendo a atividade física, e numa outra situação em que ele já está condicionado fisicamente, né? Então, esse primeiro momento em que ele está fazendo a atividade física, ou seja, durante o treino, foi chamado de efeito agudo. Então, os pesquisadores, eles puseram várias hipóteses, e também através da análise de outros trabalhos, sobre o que ocorreria no cérebro, né, como efeito agudo, ou seja, durante o treino desses atletas aí. Aumento do fluxo cerebral em 20%, em até 20%, né, quando há atividade física, no momento da atividade física, com consequência, com consequente aumento de oxigenação e ATP no próprio cérebro. Então, a gente tem aí uma carga energética maior em relação à estrutura cerebral. Por conta disso, nós temos uma maior ativação, uma maior atividade de neurotransmissores. No caso, noradrenalina, endorfina, dopamina, e, por fim, um consumo maior de cortisol, que vai favorecer o quê? A diminuição do aspecto inflamatório que o próprio cortisol ele induz ao organismo humano. Então, a primeiro momento, o efeito agudo, foram observadas essas três características altamente positivas, e eles também fizeram um levantamento do que ocorre quando esse atleta ele já está condicionado, ele já está treinado, ele já passou por um condicionamento físico. E aí eles chamaram de efeito crônico, ou seja, não necessariamente ele precisa estar fazendo a atividade física naquele momento, mas o fato dele estar condicionado faz com que ele apresente esses ganhos aí, mesmo na ausência da atividade física. Então, como efeito crônico, o que essas pessoas treinadas e condicionadas apresentavam, né? Apresentaram uma ativação maior de áreas cerebrais que antes ele não tinha, né? Antes não eram observadas. Também uma neurogênese e plasticidade maior, ou seja, maior ligações aí sinápticas, ou seja, entre os neurônios, aumentando a capacidade plástica do cérebro. E, por fim, uma angiogênese endotelial aumentada. E quando a gente tem uma angiogênese endotelial aumentada, por consequência, é lógico, nós vamos ter aí o quê? Um aumento de fluxo sanguíneo para o cérebro. Então, esse trabalho realmente ele foi muito interessante para mostrar a relação entre a atividade física e o cérebro. E agora a gente vai passar aí para a relação cérebro e sono. Tá? É lógico que eu estou pegando só uma parcela do que a gente pode ter de relação cérebro e sono, até porque são muitas os aspectos já levantados da relação cérebro e sono, então vou pegar só uma parte para a gente poder estar relacionando com o nosso trabalho aqui. Como a gente sabe, durante a vigília, né, são produzidos resíduos cerebrais. Então, passando o dia, esses resíduos eles vão se acumulando no cérebro. No caso, eu pus a proteína tal e a beta-amiloide. Por que que eu coloquei essas duas proteínas aí? Porque elas estão relacionadas com o quê? Com demência cerebral, tá? Então, hoje a gente já sabe que acúmulo de tal e beta-amiloide no cérebro, ele pode promover morte de neurônios, bloqueios de sinapses e levar à degeneração cerebral, ok? Mas o que a gente precisa ter para que isso não ocorra, né? A gente precisa ter uma limpeza cerebral efetiva. À medida que nós temos uma limpeza cerebral efetiva, todas essas proteínas, né, esses resíduos, eles são limpos pelo sistema linfático, que ocorre preponderantemente quando? Durante o sono profundo. Então, esses resíduos que são produzidos durante o dia, através do sistema linfático, que é estimulado no sono profundo, esses resíduos são limpos. Caso contrário, essa pessoa ela vai ter uma tendência a quê? A um acúmulo, tanto de proteína tal como beta-amiloide no cérebro, consequente morte de neurônios e bloqueios sinápticos,
e aí a degeneração cerebral. Então, hoje nós temos também, né, comprovadamente, a associação entre o Alzheimer e a presença aumentada dessas proteínas no cérebro, ok? Então, a gente já vai vendo aí, isso é um trabalho de pesquisa que foi 2015, depois 2018, da importância que é o sono profundo em relação à saúde do cérebro. Ao passo que um sono profundo alterado, ele tem aí uma propensão, que é uma degeneração cerebral, ok? E quando que nós temos uma ativação, uma melhora do nosso sistema de limpeza cerebral? Quando as pessoas têm uma atividade física regular e quando tem um sono N3 e um sono REM adequados. Em contrapartida, esse sistema cerebral de limpeza, que é o sistema linfático, ele tem um prejuízo quando nós temos ativação constante do sistema parasimpático, e em pacientes com SALS. Ok? Espero que tenha ficado claro aí esse esquema. Então, vamos lá, vamos entrar um pouquinho mais adiante na relação Alzheimer, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono e atividade física. Então, esse trabalho foi feito em pacientes com distúrbios respiratórios do sono, no caso SALS, que não foram tratados, e foi observado que nesses pacientes não tratados, havia uma maior chance de degenerações cerebrais em questão de 5 anos. Em relação a quê? Em relação a pacientes tratados com SALS. Então, aí a gente já começou a ver, né, uma relação entre pacientes com SALS não tratados com maior chance de degeneração cerebral. Ao passo que pacientes com distúrbios respiratórios do sono, SALS também, né, tratados com CPAP e com adjuvância de atividades físicas, foi observado que houve um retardo da degeneração cerebral em casos leves. Então, a gente tem aí, de novo, uma associação importante entre Alzheimer, SALS e atividade física. E esses trabalhos também levantaram um fator muito interessante, que em pacientes com Alzheimer foi-se percebido uma diminuição, do nível de irisina, que é um hormônio produzido na musculatura, uma diminuição da irisina, tanto no hipocampo como no líquido céfalo-raquidiano em humanos e ratos. Então, nós temos aí algumas associações, né? Distúrbios respiratórios do sono não tratado, uma maior chance de degeneração cerebral. Distúrbios respiratórios do sono, SALS, tratados com CPAP e atividade física, comprovadamente um retardo de degeneração cerebral e uma diminuição de irisina no cérebro de portadores com Alzheimer, ok? Isso daí é um vídeo feito também pela Rede Globo, eu vou procurar comentar, porque eu não sei se ele vai acabar passando aí para vocês, mas foi feito um trabalho excepcional de pesquisadores do mundo inteiro, e participando deles, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que eles induziram ratos ao Alzheimer, tá? E esses ratos aí, eles foram colocados em algumas situações. Uma delas foi em constante movimentação muscular. Eles tinham que ficar nadando numa piscininha para que movimentasse muito a musculatura, e com a movimentação da musculatura, uma produção maior de irisina, ok? Em outro grupo de ratos, foi aplicado uma irisina sintética. Tá? Então, eram ratos com Alzheimer, um grupo foi feito o estímulo para uma intensidade maior de atividade física e uma produção maior de irisina, um outro grupo onde foi injetado somente a irisina, né? E um terceiro grupo de ratos com Alzheimer que não foi feito absolutamente nada, tá? E qual que foi o resultado? Tanto nos ratos com grande estímulo de atividade física e como consequência, um aumento da irisina, como nos ratos que receberam a irisina de uma maneira injetável, todos eles recuperaram a capacidade de reconhecer situações iniciais, tá? Então, hoje, o que nós temos de mais promissor, que pode ser aí um objeto de tratamento para o Alzheimer, é a pesquisa da irisina, a utilização da irisina
E aonde eu preciso reforçar isso daí? Qual que é a relação da erisina com o esporte? Ele é produzido basicamente no estímulo de musculatura esquelética. Então, quanto mais a pessoa faz a sua atividade física de uma maneira coordenada e repetitiva, ele tem condições de produzir a erisina, ok? Então, eu vou passar o vídeo, que eu já expliquei, eu acho que ele não deve estar correndo aí, né, Fábio? Tá bem lento, viu, Luiz? Não Tá, tá normal. eu já passei para outro, tudo bem? Tudo Passou bem. aí? Passou, passou. Joia. Mas basicamente o vídeo, é lógico que fica melhor assistir o vídeo, foi muito bem feitinho, né? Mas ficou a explicação dele. E por último, aí o que eu tenho, né? A análise do impacto positivo do exercício físico sobre pacientes com SALS. Ah, então aí é uma relação direta da atividade física nesse tipo de paciente. Então, o estudado foram 43 portadores de SALS moderada, né, IAH de 15 a 30, ou com sobrepeso ou uma obesidade, com uma condição, né, que nenhum deles deveria estar sendo tratado, nem por aparelho intraoral, nem por CPAP, ok? Esses pacientes, esses 43 pacientes, eles foram divididos em dois grupos, primeiro deles que recebeu exercício de alongamento 2 vezes por semana, e um segundo grupo que recebeu exercícios com intensidade e força 4 vezes por semana. Em ambos os grupos, né, o tempo de ativação da atividade física foram de 12 meses. E o que foi observado como resultado aí? Que nos pacientes que receberam atividade física intensa e com força 4 vezes por semana, houve uma redução de 32% no IAH médio, uma redução de 28% na sonolência diurna e um aumento de 5,8% na eficiência do sono desses pacientes. Então, a gente tem aí um bom trabalho de pesquisa, muito criterioso, né, que mostra aí uma relação altamente positiva do exercício físico sobre a SALS, não como um tratamento, mas como um adjuvante. Então, para aqueles nossos pacientes aí com SALS, a importância que é a gente lançar mão de estímulos à atividade física para esses pacientes aí. E eles quiseram levantar, esse autor, Andrade, em 2016, né, quais as prováveis causas para que houvesse esse impacto positivo do exercício físico sobre a SALS, ok? Então, eles levantaram cinco prováveis causas para que isso ocorresse, esse impacto positivo. Primeira delas, causa provável, é o aumento do tônus da musculatura dilatadora das vias aéreas superiores, que a gente já discutiu um pouco lá atrás. Uma redução do acúmulo cervical de líquido, um aumento do tempo do estágio de ondas lentas, uma redução do peso corpóreo e, por fim, uma redução da resposta inflamatória sistêmica, pela diminuição pelo consumo do próprio cortisol. Ok? Então, foram levantadas essas 5 prováveis causas. E eu quis trazer aí, por último, uma realidade aí, que a tendência dela é realmente explodir aí, né, no mundo, que são os atletas de e-sport, que são os atletas de esportes eletrônicos. Então, só para a gente estar se situando, no final de 2019, um jogador de esporte eletrônico americano de 15 anos, ele chegou no final de um torneio lá nos Estados Unidos e ele ganhou $1,5 milhão, né, numa final de torneio, 15 anos de idade. Ok? Então a gente vê que a gente já vê hoje na televisão essas grandes arenas aí lotadas de jovens, o quanto de investimento na área tecnológica e de propaganda e o quanto os jovens realmente eles estão se agregando dentro dessa nova modalidade aí. E por que eu trouxe, né? Porque esse vai ser o nosso público. Esse é um novo público que está chegando. Então, se a gente estava acostumado a receber pacientes com distúrbios do sono acima dos 40, 45 anos, a nossa realidade vai começar a ser nessa faixa etária.
pacientes com 18 anos, 16, 17, com distúrbios do sono, ok? E é alguma coisa inevitável. Então, a gente já sabe hoje aí as consequências, que é o uso da tela de um celular, de um notebook durante a noite. Imagina para esses atletas que ficam 8 horas treinando, né? Olhando aí para uma telinha cheia de luminosidade. Então, quais são as características dos atletas de esporte? São jovens, ou seja, nós vamos receber cada vez mais público jovem com distúrbios do sono. Eles apresentam como características contração muscular excessiva, então a gente vê aí esse primeiro rapaz aí em destaque, ele contraindo toda a parte de musculatura orofacial, ele faz um apertamento dentário excessivo, ele tem um tempo prolongado de concentração, então eles chegam a ficar 8 horas, 10 horas jogando, né, fazendo atividade de videogame deles e assim por diante. Ele tem, por conta disso, a alteração da rotina de seu sono, uma excitação cerebral intensa, ou seja, assim que ele para de jogar ou treinar ou fazer o uso dos brinquedos eletrônicos, esse cérebro fica tão excitado que ele demora muito tempo para conseguir entrar no sono também. Por conta disso, o sono de qualidade muito ruim, e aí vai uma característica que a gente vai encontrando entre eles, uma oscilação de humor muito grande. Ok? E isso não é alguma coisa que a gente vê na televisão, mas é alguma coisa que eu acredito que a grande maioria de nós já deve ter pego, né, nos nossos consultórios aí, pacientes assim. Eu mesmo, principalmente depois que começou a pandemia, começou a aparecer muito jovem, nessa faixa etária, às vezes de 14, 15 anos, com todas essas características. Inclusive, um problema muito grave de postura. Então, eles vão apresentando cada vez mais problemas de postura aí. E aí, né, eu trouxe o arsenal do dentista do sono e do esporte, o que a gente, de uma maneira bem simplificada, o que a gente pode estar oferecendo para os nossos pacientes, para os nossos atletas, que é o tratamento e manutenção da saúde bucal, tá? Proteção em relação a traumas por contração muscular e apertamento dentário excessivos no esporte e durante o sono, e também proteção de traumas por impacto, esse tipo de protetor bucal, ele já é mais disseminado, né? A gente costuma ver aí os lutadores de MMA, a maioria já utilizando, mas eles poderiam ser muito mais divulgados, desde jogadores de vôlei, basquete, skate, hipismo, enfim, que houvesse aí uma proteção mais adequada dos tecidos orofaciais. E aí, por último, né, dentro do nosso arsenal, tratamento de ronquiapneia. Então, a gente vê aí a fotografia de um aparelho intraoral e também aí um esquema, né, de uma cirurgia bucomaxilofacial para avanço de mandíbula. Então, está aí, né, de uma forma bem reduzida, o nosso arsenal, aquilo que a gente tem na mão para oferecer para esses atletas aí. Eu não vou rodar esse vídeo, né, porque ele não está rodando direito, mas só para explicar, exemplificar, esse é um atleta profissional de CrossFit, então ele roda o mundo inteiro de uma maneira profissional, e ele é um policial militar que trabalha no resgate aéreo, ok? E como que ele chegou no consultório? Ele não conseguia tocar os dentes, ele estava com uma pericimentite no dente 15, né? Por conta de contração muscular e apertamento dentário excessivo. Inclusive, a esposa dele relatava que ele ficava rangendo os dentes durante toda a noite. E isso é uma característica muito comum. Atletas que fazem força com muita intensidade, levantamento de muito peso, não só eles fazem contração muscular e apertamento dentário durante o dia, como eles levam esse comportamento para o noturno. E além dos danos em tecidos orofaciais, ele vai ter o quê? Dor. Então, esse atleta em específico, ele dormia muito mal porque ele sentia dor. Então, ele acordava com cansaço muscular na área de face e pescoço, e isso daí estava atrapalhando muito a qualidade do sono dele. E o que foi feito em termos de tratamento para ele? Um protetor bucal, né, com uma característica de silicone mais mole, de EVA, para ele usar durante as atividades em que ele apertava muito os seus dentes, para que não
quebrasse as estruturas dentárias aí, e durante o sono, uma placa de bruxismo. Então, durante o dia, nos seus treinos e competição, ele usava um aparelho de EVA, que é o protetor bucal, que a maioria já conhece, e durante a noite ele utilizava um aparelho para bruxismo, ok? Esse vídeo foi feito 15 meses após a instalação, e esse paciente, né, ele relata que a partir do ponto que ele começou a usar adequadamente os dois aparelhos, essa dor matinal ele não mais teve, né, nesses 15 meses, e ele relata a qualidade do sono dele muito melhor. Disposição, foco e atenção. Ok? Esse outro paciente aí, eu só trouxe esses dois para a gente poder estar exemplificando, né? Então, ele é um atleta, é um boxeador internacional, ele é brasileiro, mas ele atua no México, e o México é um grande celeiro na área do boxe. E quais que eram as queixas desse atleta? Ele tinha um protetor bucal que deslocava, quer dizer, não dava segurança para ele, dor e cansaço muscular na face e pescoço, e ronco. E a namorada dele estava extremamente incomodada com esse ronco. E qual que era a condição que eu tinha para tratar desse paciente? Uma semana. Ele estaria à disposição apenas uma semana. Então, uma característica importante em atletas profissionais que a gente tem é a ausência de tempo para tratar deles. É muito complicado gerenciar o tempo desses atletas aí. Então, em uma semana, eu tive aí que organizar um diagnóstico, né? Aí um plano de tratamento para poder suprir essas queixas desse paciente aí. Então, o que foi feito para ele? Um protetor bucal, ele queria um protetor bucal com as bandeiras, com as cores da bandeira brasileira, né, para proteção do tecido orofacial, um protetor bucal que desse conforto e segurança, estabilidade. Foi feito um aparelho intraoral para ronco e apneia. Tá aí, é um aparelho rápido, né? Ele foi confeccionado com uma placa, para quem conhece, chama Ercolock Pro, ela tem uma camada interna de poliuretano e uma camada externa de polietileno. Então, esse aparelho foi feito aí também em 1, 2 dias, para ele poder ter, aí, tá tratando o seu ronco, lembrando que a gente realmente não fez uma polissonografia, não deu tempo, não daria tempo de fazer esse tipo de diagnóstico. Mas aí é uma particularidade de se lidar com atletas profissionais com ausência de tempo, tá? E, por fim, foi confeccionado para ele uma placa de bruxismo, porque ele apresentava o bruxismo diurno também. Então, esse atleta, em uma semana, ele saiu com 2 protetores bucais para impacto, né? Um para treino e um para luta. Ele saiu com um aparelho intraoral para ronco que ele apresentava e uma placa de bruxismo, porque ele fazia esse bruxismo diurno, né? E eu tenho contato com ele via internet, então ele está se sentindo muito bem, né? Ele tá mais disposto, ele tem bem menos dor, ele não tem mais dor muscular, a não ser quando ele leva algum impacto no rosto, né? Que é muito comum. E o principal, ele falou, olha, minha namorada não quer mais me pôr para fora de casa, né? Ela estava mais satisfeita que ele, eu acredito. Então, Fagnani, é isso que eu tinha, né? Espero não ter passado o nosso tempo aí, tá? Aí estou super à disposição para pergunta, para colocações, para indagação. Quem quiser pode entrar em contato diretamente comigo também. Tô aí, tenho meus endereços aí no Instagram, né? As áreas de cursos também, para a gente poder estar lidando com essas duas áreas, o esporte e o sono. Então é isso, meu amigo. Eu acho que espero ter falado, né, alguma coisa que possa ter sido útil para todos aí. Maravilha, Luiz, com certeza. Parabéns, foi uma bela apresentação. Aqui Como são sempre, só as né? referências, mas eu vou tirar daqui, ó. Tá joia. Pronto. Muito bem. Questão do tempo, como sempre, né? Você ultrapassou um minutinho. Mas foi ótimo, foi ótimo. Deu 1 hora de apresentação, mas eu acho que foi muito, muito proveitoso. Eu acredito que todos que permaneceram na sala, com certeza, aproveitaram bastante. Pessoal, eu convido a todos agora a habilitarem aí sua câmera, seu microfone,
para a gente fazer as perguntas. Então, como nós não temos o chat escrito, vamos fazer as perguntas, perdão, com o microfone aberto. Fiquem à vontade. Luiz, você poderia descompartilhar sua tela? Eu estou procurando aqui, ó. Aí, Eu vou achar. Achou? Achei, pronto. Legal, legal. Muito bem. Bom, se Pronto, ninguém acho que fala, agora eu vou dar o primeiro chute na tô bola dentro. para o pessoal ficar Então, vai. mais à vontade. Nesse caso desse atleta desse boxeador que você atendeu, esse último caso que você mostrou agora, você não trabalhou nem com Biologics com ele para fazer uma avaliação rápida ali da qualidade do sono dele? Trabalhei com Biologics, né? Eu não tive um índice de dessaturação, né? Importante aí. Então eu tratei como um ronco primário, né? E é importante eu falar dessa particularidade, né? E não daria tempo para indicar para um médico do sono fazer algum tipo de polissonografia tipo 1 ou tipo 3, né? Então, o recurso da polissonografia tipo 4, aí, no caso o Biologics, aí ele é fundamental, ele é importante para poder fazer esse tipo de definição. Senão ia ser um tratamento totalmente às cegas, né? Sim, é. É que você, na hora da apresentação, acho que você esqueceu de Tá, citar, mas não citei não. tinha certeza que você tinha usado. Mas mais para ilustrar aí a importância de ter um diagnóstico, pelo menos, ainda que não o ideal, né? Como você falou, pela circunstância do atendimento, mas pelo menos para ter uma referência, né? Ter um parâmetro de avaliação. Exatamente. É importante isso. Alexandre, Denise, que bom te ver, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito boa apresentação, viu, Luiz? Está ficando cada vez melhor. Ô, sócia. Renato Madureira, oi, querido, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Luiz está à disposição para as Luiz, perguntas. excelente, viu? Obrigado pela aula, como sempre. Já fiz Obrigado. o curso do Luiz aí em Bauru, excelente. Obrigado, Recomendo. Alexandre. Eu acho que é um tema extremamente importante, porque ali ele está abordando atletas profissionais, né? Mas, na verdade, eu acho que é uma coisa assim, para a gente despertar para nós, né, para a nossa saúde, a importância para a gente preservar ou melhorar as nossas condições de saúde é manter a atividade física regular. E como ele mostrou na pesquisa, no mínimo 4 vezes por semana, né, Luiz? Essa história de caminhar só de final de semana não dá certo, não. Exatamente. E tem muito mais assunto, né, Fag? Sim. Então, se a gente fosse entrar na área de postura, Não. de ativação, né, à distância de força muscular, por causa do apertamento dentário, posição de mandíbula, tem muita coisa, né? Realmente é muito amplo. E a gente vai vendo aí, né, Fagnani, o quanto que a odontologia pode oferecer Com para a certeza, qualidade da saúde nossa, né, do nosso paciente aí. com certeza. É que, na verdade, assim, o objetivo de uma reunião como essa é pegar um tópico e tentar trabalhar aquele tópico, né? É como você falou, o tema é muito amplo, mas aí a gente ia precisar quase que de um simpósio inteiro só para falar de odontologia do esporte. Mas fica o convite para, de repente, a gente pegar esses outros tópicos não menos importantes e um dia trabalhar esses tópicos também aqui com a gente. Tamo junto. É isso daí. E aí, Gostaria de pessoal? agradecer ao Fagnani, tá, e ao professor Luiz também. E Ô, acabou Renato. servindo para mim, porque após o infarto que eu sofri em 2015, devido à apneia, também, né, teve um peso, eu tô sedentário, né? Então, essa palestra é para mim, viu, Luiz? Eu preciso achar aqui um personal que tenha capacitação em tratar pacientes infartados, né, pós-infarto, para poder trabalhar essa questão física aí, né, para ganhar esses benefícios que o Luiz mostrou bem, que a atividade física proporciona, né, e, inclusive para a parte cardiovascular. Então, parabéns, Luiz, foi extremamente instrutivo, não só para aplicação profissional, como aplicação como
Wagner comentou, para aplicação pessoal também. Valeu, Renato. Obrigadão. Para que a gente não chegue nessa situação de infartar e depois dar valor a isso, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem, queridos. Olha, eu esqueci de avisar no início, apesar que quem já está com a gente nas outras reuniões, as reuniões são gravadas, tá, gente? É de praxe a gente avisar no início, né? Que as reuniões são gravadas, depois a gente vai estar disponibilizando o vídeo no nosso canal do YouTube, mas só para todos terem essa ciência, tá? Me perdoem pela falha de não ter avisado no início da reunião. Mas amanhã ou depois, mais tardar quinta-feira, o vídeo da aula completa já vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Muito bem, todo mundo entendeu tudo, o professor foi ótimo, ninguém ficou com dúvida nenhuma? Se alguém tiver alguma informação para acrescentar, acho que é sempre bem-vindo também, viu, pessoal? Eu só gostaria de parabenizar o Dr. Luiz aí, né? Eu já atendi nesses 15 anos aí muito atletas e realmente a falta, né, do sono da fase 3 bateu muito com o que o doutor citou aí, né, na palestra dele. Só que não é minha área, né? Das placas intraorais, a minha área é CPAP. Mas, assim, bateu tudo que o doutor falou aí na palestra, é o que eu vejo na prática aqui, né? Então, é só parabenizar aí, foi muito bom. Valeu, Jorge. Obrigadão. Uma coisa que eu gostaria sempre de salientar, né, Jorge, como que é importante a gente ter essa integração multidisciplinar, porque exatamente é isso. Às vezes o paciente não tem uma aderência ao aparelho intraoral e a gente tem que conhecer as outras técnicas, né, para a gente poder referendar esse paciente. Porque o importante, né? É importante que ele tenha uma atenção à saúde, como Sim. O Luiz mostrou, como as consequências são graves, né? Então, independente da técnica que será usada para o tratamento desse paciente, eu acho que essas informações são riquíssimas, né? Lógico que o Dr. Luiz, como cirurgião dentista, acho que a grande maioria que estão participando aqui também é da odontologia, mas, na verdade, sem dúvida, a gente sabe que, inclusive, o aparelho intraoral ele tem as suas melhores indicações, como tem as suas limitações também. E nesses casos, você é testemunha, que o Jorge é nosso parceiro aqui, eu mesmo indico vários pacientes para o CPAP também, né? Aqueles casos que a gente vê que realmente vai ser a melhor terapêutica para o paciente. Mas como tem aqueles que às vezes não se adaptam ao CPAP e não podem ficar sem tratamento. E aí, nesse caso, o aparelho intraoral vai ser uma segunda opção bem interessante também. Nós temos pacientes incomuns aí, né? Sim, Inclusive, eu tenho muitos pacientes que usam CPAP e mesmo assim eu indico, né, as placas aí para uma viagem aí, pessoal que viaja muito de avião, não quer levar CPAP para usar no próprio avião e muitos casos aí que é uma mão lava a outra, né? Com certeza. E corroborando com o que vocês estão falando, né, a indicação da atividade física não é um tratamento, né? A indicação da atividade física é um adjuvante. Sim. A qualquer um deles, seja o CPAP, seja o aparelho intraoral, e seja na prevenção também, né, no aspecto preventivo, que foi o que o Renato colocou, a importância da prevenção aí. Com certeza. Perfeito. Queridos, vamos fazer aquela nossa famosa foto de encerramento aqui? Vamos todo mundo aí ligar as câmeras. Passar perfume. Passar um perfuminho. Vamos lá. Mais alguém? Eu já até tirei meu óculos para ficar... Eu também. Mais elegante. É isso aí. Aquele sorriso. Olha, muito obrigado, queridos. Luiz, mais uma vez, cara, obrigado demais pela tua participação, pela sua disposição de estar aqui com a gente, nos brindando aí com conhecimentos extremamente importantes aí. Foi excelente, acredito que deu para quem não conhecia a área, despertar para ter um novo olhar para essa área da atividade física, que é extremamente importante, né? Como você falou. É difícil você ter uma terapêutica única, né, que resolva a grande maioria dos problemas do paciente.
Quanto mais ferramentas a gente tiver para agregar, com certeza maior vai ser a nossa chance de estar resolvendo o problema daquele paciente. Não é mesmo? Com certeza. Beleza? Obrigada a todos, viu? Obrigada, Luiz. Obrigada, Chayane. E amanhã, gente, pela manhã, logo às 5 horas da manhã, todo mundo pondo o reloginho para despertar. E vamos para atividade física, hein? Vamos lá, vamos lá. Gostei. É. Gostei, Valeu a gostei. chamada, Dê. Valeu, até mais, gente. Um Obrigado, abraço. gente. Obrigado pela Valeu, parabéns, participação. Luiz. Obrigadão, gente. Tchau. Obrigado, oportunidade. Até mais. Grande abraço a todos. Boa noite. Bom descanso. Valeu.